Olá, estamos iniciando mais um diálogo com a enorme gentileza do secretário de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, a quem desde já agradeço. Felipe, muito obrigado por nos ajudar a trazer algumas informações econômicas no momento delicadíssimo do país. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, com a minha equipe me acompanhando também. Nós estamos aí no governo Rodrigo Garcia tentando promover uma política do ponto de vista da tributação, da economia, que combine duas coisas: a responsabilidade com o dinheiro público e a responsabilidade social. É disso que eu gostaria de falar um pouco com vocês também. Bom, eu queria dizer que, inicialmente, o Estado de São Paulo é um estado que tem, naturalmente, pela sua própria importância, a sua colaboração tributária com o país. E nos números que a gente tem, 2021, uma arrecadação de RIPI na casa de 716 bilhões, tendo 47 de retorno. Foi 716, voltou 47. Gastos previdenciários, 203 e 117 tributários. É meio discrepante você enviar 700 e receber 40 de volta, né, Felipe? Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente fala disso, nós estamos falando do Pacto Federativo. O nosso país é uma federação. São Paulo é o estado mais rico da federação. E o que se espera? Que exista uma colaboração, uma partilha, uma divisão de recursos daqueles que ganham mais, daqueles que têm mais indústria, que geram maior valor agregado, que geram os empregos melhores, que pagam os melhores salários, com os mais pobres. Mas não pode ficar só nisso. E o Brasil tem ficado só nisso. A gente faz a partilha de recursos por meio do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, mas não há nenhuma contrapartida. Então, veja, esses recursos que você citou, de impostos federais, que são arrecadados aqui no território paulista, e depois o que a gente recebe de volta, é talvez a coisa mais simbólica para mostrar como São Paulo colabora para a federação. Mas aí você me pergunta, e esse recurso está sendo bem aplicado para onde está chegando, para os estados mais pobres? Infelizmente não, porque a desigualdade interregional, a desigualdade entre os estados continua altíssima. Isso há 3, 4 décadas, não melhorou quase nada. E por que não melhora? Porque se você coloca recursos num estado como São Paulo, que tem uma burocracia técnica qualificada, que tem liderança, que tem gestão, isso se transforma em investimento, como está se transformando. São Paulo vai investir ano que vem, pelo nosso orçamento, mais do que o governo federal. Agora, se você coloca esses mesmos recursos em localidades que não tem projeto, que não tem pessoal preparado para formular projetos, isso acaba se transformando apenas em aumento de salário da burocracia local e não em aumento da renda per capita daquela localidade, daquele município. A grande preocupação quando a gente levanta esse tema do Pacto Federativo, e o governador Rodrigo Garcia tem falado muito sobre isso, né, é justamente essa. Quer dizer, São Paulo não vai se furtar a colaborar porque nós estamos numa federação, mas é preciso rever esse Pacto Federativo, inclusive por meio de uma reforma tributária. Tem uma assertiva sua, bem significativa para mim, é quando você diz que essa transferência de recursos, ela não tem uma destinação definida. Ou seja, o fato de você destinar 1 ou 10 ou 100 não resolveria o problema da desigualdade de maneira nenhuma, porque a destinação dela é sem obrigações. Pois é, a partilha dos recursos dos impostos federais, por exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre a Produção, e o IR, que é o Imposto sobre a Renda, esses impostos, pela Constituição de 1988, eles pertencem a todos os entes federados, aos estados, aos municípios e à União. Como é que se dá esse pertencimento? É por meio dos fundos de participação. Porque imagina se todo mundo fosse arrecadar imposto de renda e IPI, todos os municípios, todos os estados, mais a União. Então a União arrecada centralmente a Receita Federal e daí ela distribui mais ou menos metade disso para os estados e municípios. Esse recurso é livre. É bom que seja assim? Depende. Se a gente tiver
pessoal qualificado lá na ponta para ajudar a fazer projeto de investimento, se tiver, por exemplo, estruturas como da Escola Nacional da Administração Pública, dando treinamento para esses burocratas, para esses servidores, se tiver todo um conjunto de políticas de desenvolvimento com vistas ao longo prazo, aí é uma coisa. Agora, só a partilha de recursos vai apenas perpetuando esse quadro de desigualdade entre as regiões, que é dramático, né? Mas não adianta eu colocar mais recurso, você vai dilapidando um estado que prospera, como São Paulo, sem produzir o resultado desejado nos outros estados. Você fez o mestrado no AGV? Sim. E você, na sua tese do mestrado, você estava dizendo que o fundo de participação dos estados não reduziu a desigualdade. Não adianta aumentar o dinheiro da partilha sem uma destinação correta. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta. Foi do seu mestrado isso lá no AGV. Ah, muito bom. Te agradeço até de você ter resgatado a minha dissertação. Lá o que nós concluímos, né? Foi também um trabalho conjunto com o meu orientador, o Jorge Avelino, da FGV São Paulo. Nós mostramos o seguinte, que quando o recurso vai para duas áreas, educação e infraestrutura, ele pode ter um potencial muito maior de reduzir desigualdade entre as regiões do que quando ele é livremente aplicado sem nenhum tipo de baliza institucional, de estrutura, para garantir o bom direcionamento desses recursos. Então, o que é curioso é que essas duas áreas, educação e infraestrutura, são justamente as duas áreas que, como nós economistas dizemos, estão ligadas à produtividade, à geração de riqueza, de renda. A educação porque aumenta a produtividade do trabalho. E a infraestrutura porque aumenta as possibilidades de produção, o capital investido. E de emprego. E de emprego e renda. Sim. Tem uma afirmação sua que é uma ideia, uma tese de transformar o plano plurianual em um plano de investimento estratégico que seja selecionado. O que você quer dizer com isso? Olha, o ex-secretário da Fazenda, André Calab, que é um baita economista, eu admiro muito o Calab, tem ajudado inclusive a nossa gestão aqui na Secretaria. Ele tem uma ideia que é o seguinte: vamos transformar o plano plurianual, que está previsto na Constituição de 88, e tinha uma boa intenção, em algo que efetivamente, pelo qual os políticos briguem por aquilo, no bom sentido, que eles queiram discutir o plano plurianual. Porque hoje o que os políticos em geral querem discutir? O orçamento, a lei orçamentária anual, porque tem uma fatia do orçamento, vamos pegar o caso da União, de menos de 10%, que é a chamada discricionária, despesa discricionária, que é a que pode ser mexida. Mas dentro dela, metade mais ou menos vai para saúde, educação e investimento. E metade da metade é o que vai para emendas parlamentares. Então sobra uma fatia muito pequena pela qual eles brigam para poder direcionar os seus recursos, para uma Santa Casa, para fazer uma ponte, para fazer uma estrada, para fazer um asfaltamento, etc, etc. Essa é uma coisa importante, sim, para a democracia, etc. Os parlamentares têm que ter esse direito, o legislativo, mas não gera prosperidade, não gera crescimento, não gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento? Investimentos de grande monta, de longo prazo, de infraestrutura e educação. Como é que a gente vai fazer os deputados, os senadores, em geral, batalharem por isso, por essa segunda agenda? Transformando o PPA, que é uma espécie de orçamento plurianual, numa coisa que defina a alocação orçamentária. Hoje ele é uma indicação de diretrizes gerais e programas. Se eu disser o seguinte, esse plano plurianual vai ser um conjunto de projetos de investimento selecionados pelos governadores, pelas lideranças partidárias de todas as regiões em conjunto, mais a União. Aí muda de figura, porque São Paulo, por exemplo, vai colocar na mesa que vai querer 3 ou 4 projetos importantes em tais e quais regiões. O Ceará vai chegar e vai fazer a mesma coisa. De tal modo que no fim disso eu vou ter um PPA que vai ser agora um conjunto de projetos estratégicos. Essa é uma ideia do Calab, que eu tenho defendido porque eu acho fantástica também. Uma outra que vem surgindo também na literatura, de orçamento, de contas públicas, é a do chamado plano fiscal de médio prazo, que é nós passarmos a olhar com menos miopia para o orçamento público. A gente discute só o ano que vem. Isso aqui em São Paulo, isso em todos os lugares, a tendência é discutir só o ano que vem. Como é que fecha a conta? São Paulo ainda consegue fugir um pouco disso, porque tem um conjunto de projetos importantes, né? Você veja, nós investimos em 2021 27,1 bilhões de reais. É muita coisa.
São milhares de empregos sendo gerados nas obras públicas, no metrô, que é referência, inclusive. É um orçamento secreto. Pois é, o chamado orçamento secreto já está maior do que isso. Então há uma distorção de valores, de princípios e de regras do jogo que a gente precisa repensar. Você falou da Constituição de 88, falar um pouco do ICMS, que também está contemplado toda a estrutura do ICMS na Constituição de 88, e que deu essa prerrogativa dos estados definirem e determinarem as suas alíquotas. A intenção era boa, mas ninguém imaginava que a guerra fiscal que ia virar através desse desequilíbrio, vamos chamar assim, de alíquotas. Mas, ao mesmo tempo, o empresariado ama de paixão, né? Porque se eu tiver isenção ou tiver que pagar menos, eu monto a minha estrutura em outro lugar. Como é que você vê hoje essa situação? Olha, a guerra fiscal você tocou num ponto fundamental, porque ela virou uma guerra que não tem mais vencedor, só tem perdedor. São Paulo perde, o Ceará perde, Minas perde, Santa Catarina perde. Vendem a ilusão para os seus respectivos moradores e tal, cidadãos, de que estão ganhando alguma coisa. Trouxemos a indústria que estava em São Paulo para cá, para Santa Catarina. Conversa, porque eles vão perder a arrecadação a tal ponto que quebram o Estado. Agora, se São Paulo for fazer a mesma coisa, numa guerra predatória, é impossível, porque São Paulo é um país. São Paulo tem um orçamento de 300 bilhões de reais. Então, chegou o momento da gente acabar com esses incentivos tributários, tem que acabar para todos. Aí nós vamos fazer uma reforma tributária que migre o ICMS para o destino. Então, em vez de ficar essa maluquice de recolher na origem, no destino, então São Paulo produz esse celular aqui e vende para o Ceará. Fica 7% aqui no Ceará, em São Paulo. E lá no Ceará, quanto que ele vai arrecadar? 25%. 18% que é a alíquota interna, menos os 7% que recolheu em São Paulo, 11%. Essa ideia dessas alíquotas interestaduais diferenciadas era para haver, de novo, a partilha de recursos entre Estado rico e Estado pobre. Não funcionou, porque os estados mais pobres, e agora todos os estados, usam esses diferenciais de alíquota para promover incentivos tributários. Então você vê, uma grande montadora conhecida está lá em Pernambuco. Por que está lá e não está em São Paulo? Não é, infelizmente, porque a produtividade do trabalho lá é maior, porque a infraestrutura é melhor. Essa montadora que tem origem em Minas Gerais e as subsidiárias, Chrysler, etc. e acabaram indo lá para Pernambuco. E por que elas vão? Porque o governo de Pernambuco dá um incentivo tributário do tamanho de um bonde. E ela vai. Agora, se nós normalizássemos isso, São Paulo ganharia porque tem uma competitividade muito maior em várias áreas, né? Tem uma infraestrutura melhor, tem educação melhor, tem pessoas mais qualificadas em várias áreas, mas os estados mais pobres também ganhariam, porque daí nós iríamos criar um fundo de investimento e um fundo de desenvolvimento, e junto com uma câmara de compensação, que não é uma ideia nova, mas é uma ideia que eu acho que tem que ser resgatada, com o recurso da União, que a União é o único ente que pode fazer dívida. A União fabrica dinheiro, porque ela emite título público para quem ela quiser. E como o risco de última instância é sempre do Tesouro Nacional, ela consegue fazer isso a juros relativamente controlados. Os estados não podem emitir título. Então, se a União conseguisse emitir de 150 a 200 bilhões para essa finalidade, um fundo de desenvolvimento, uma câmara de compensação, para que os estados pobres tivessem mecanismos inteligentes de atrair a indústria, de fazer política de incentivo, de fazer política de desenvolvimento no bom sentido, nós estaríamos num mundo muito melhor, o Brasil estaria muito melhor, uma situação muito melhor do que essa guerra predatória. Isso que o Felipe está falando é só perguntar para o governo da Bahia o tanto que se abriu para a Ford e o que recebeu de volta. Eu queria, nós estávamos falando sobre o ICMS, eu não gostaria de terminar, secretário, sem passar uma ideia que eu tive e que eu percebi que eu sou definitivamente leigo nessa área. Eu via o combustível como o principal entrave em função da Petrobras e dos repasses da Petrobras para você fazer uma reforma fiscal nesse país. Eu via no combustível o principal entrave. O governo federal fez meio goela abaixo a sua taxação, isenção de ICMS, e que agora parece que o ministro Alexandre de Moraes mandou compensar os estados, né? Mas o governo federal perdeu a oportunidade
de levar o resto de tudo para uma reforma tributária efetiva, nesse caso, ou não? Eu acho que o governo que está aí está mais perdido, como diz o ditado, que cego em tiroteio. Porque assumiu com uma agenda que supostamente seria liberal. O ministro Paulo Guedes, goste-se ou não, tem um PhD, um doutorado, para quem está nos ouvindo, por uma das universidades mais concorridas do mundo, que é Chicago. Só que as coisas não aconteceram. Foram enviadas 3 propostas de emenda à Constituição no começo do governo atual, que não renderam absolutamente nenhum tipo de medida estruturante. A única que prosperou foi em razão de uma barganha no meio da Covid, da crise da Covid. Então nós vamos colocar no texto dessa PEC, chamada PEC emergencial, que se transformou na emenda constitucional 109. Vamos colocar 40 bilhões, 45 bilhões de um auxílio emergencial adicional. Imagina colocar na Constituição um auxílio ad hoc, temporário, né? Esporádico. E em troca disso aprova-se a PEC emergencial. A PEC não só não resolveu os problemas do teto de gastos, que é aquela limitação para o crescimento da despesa, não devolveu a credibilidade perdida com todas as medidas equivocadas de antes, como ainda piorou os regramentos fiscais. E piora porque permite que o teto de gastos, como concebido lá em 2016, acabe sendo desrespeitado. Depois vieram outras mudanças na Constituição a toque de caixa. A emenda 113 e a emenda 114, que levaram ao calote dos precatórios. Isso para a União, que pode emitir título, que pode emitir dívida, caloteando os precatoristas, 52 bilhões de reais. E depois todo o desdobramento disso, uma taxa de juros altíssima, o Banco Central correndo atrás do prejuízo para encarecer o custo do crédito, jogar a economia para baixo e controlar a inflação. Então é uma situação em que nós não tivemos nenhuma medida estrutural. Perdeu-se a oportunidade, como você disse, por falta de planejamento e de proposta. Uma colocação com relação às execuções e despesas do Estado no biênio 2021-2022, você vai terminar com um dos maiores níveis de investimento no Estado, superando o governo federal, sem emitir títulos públicos e prerrogativa da União, como você disse, emitir título público. Ou seja, o Estado está investindo mais no Estado do que o governo federal, muito embora o governo federal leva 70%, 80% da arrecadação do Estado. Muito bem colocado. Na verdade, o que o Estado de São Paulo tem? Uma tradição de fazer investimento. Então, nós temos aqui, isso agora como secretário da Fazenda, eu estou conhecendo por dentro, uma estrutura muito interessante, que é pró-investimento. Você tem 2 conselhos de Estado, o Conselho de PPPs e o Conselho de Concessões, que decide de maneira colegiada, inclusive com a participação dos principais secretários da área econômica, fiscal, orçamentária, os rumos que o Estado vai tomar em termos de investimento. Quais são os projetos estratégicos? Qual é o melhor desenho? Quanto vai custar? Que garantias que nós vamos oferecer para o setor privado não exigir um juro muito alto de nós, para que o serviço seja bem realizado no fim dessa obra, quando concluída. Então, o Estado tem uma expertise, ele acumulou essa experiência, e isso ninguém tira de São Paulo. Isso é uma coisa que é um diferencial muito grande. É por isso que depois da tempestade, que nós tivemos que fazer ajuste fiscal e tudo, o investimento aumentou muito. Esse biênio de 2021-2022 vai ser um dos melhores da série histórica. Talvez comparável ao padrão do governo Serra, de 2007 a 2010, que também foi um período em que se investiu bastante e que a geração de empregos no acumulado, no quadriênio, naquela época, ficou em algo como 2 milhões a 2 milhões e meio de empregos. E com relação à transferência dos municípios, eu não sabia que era semanalmente a transferência do ICMS para cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo. 25% da arrecadação com base no índice de participação municipal. Então, como é que é esse índice, como se define esse índice e como é que é essa transferência? Olha, muito interessante porque o ICMS é o principal imposto do país e ele está na mão dos estados. Ele é controlado pelos estados. Na verdade, nós já temos um IVA, que é um imposto sobre o valor adicionado. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um imposto que em inglês chama Sales Tax, que é o imposto sobre vendas.
cobra lá no preço final. E ele acaba reincidindo várias vezes, ele acaba incidindo várias vezes sobre o mesmo valor agregado. O IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado ou Valor Adicionado, é diferente, porque ele incide sobre apenas aquilo que cada etapa agregou de valor na cadeia de produção. Por exemplo, esse celular tem a borracha dessa capa, tem o vidro, tem todos os elementos que vão aqui, e que cada um deles é produzido por um tipo de empresa diferente, por um setor diferente. E cada um vai agregar valor quando for vendendo de um para outro. O imposto tem o cuidado, então, de ter um sistema de débitos e créditos em que você sempre tribute apenas a soma desse valor adicionado total. É uma coisa inteligente, que o mundo inteiro já foi para essa direção há muito tempo. Nós fomos com o ICMS, primeiro o ICM, depois o ICMS, para essa direção, só que de uma maneira complicada, para dizer o mínimo, porque aquela coisa que nós estávamos falando de tributar na origem e no destino, permitir uma montanha de incentivos tributários, o que distorce toda essa boa lógica do imposto. O fato é que mesmo com tudo isso, São Paulo tem conseguido gerar arrecadação. Agora nós estamos sofrendo com essas medidas dos combustíveis que tiraram a arrecadação. E sabe lá Deus 2023, né? Sim, e com o desempenho da economia nacional, que acaba afetando todos os estados. Mas isso também, essa transferência, ela caracteriza o próprio município. Eu peguei aqui os dados, por exemplo, de Ribeirão e de Mogi das Cruzes. Então, por exemplo, você pega uma arrecadação do ICMS de Ribeirão Preto, é extremamente menor do que Mogi das Cruzes. Por quê? Porque Mogi das Cruzes é uma cidade industrial e a circulação de mercadoria é muito maior que a de Ribeirão, que é de prestação de serviço. Então, a previsão de Mogi para o ICMS até o dia 5/9 era uma arrecadação de 1 bi, Ribeirão 387 milhões. Isso diagnostica bem a virtude daquele município, né? Sim. E o que acontece é o seguinte, é que a gente faz, com a partilha desse imposto, que é tão importante, o ICMS, a chamada cota à parte, por meio do índice de participação, de alguma maneira, uma forma de redistribuir também esses recursos dentro dos nossos municípios aqui, dos 645 municípios. O fato é o seguinte, quando a economia paulista vai bem, ponto 1, a arrecadação tributária vai bem. Porque o que é a arrecadação de imposto? Nada mais é do que uma fatia daquilo que a gente produz, gera de renda ou de riqueza, ou do que consome. São as bases, né, dos impostos. No caso do ICMS, a circulação de mercadorias. Então, o ICMS incide sobre o quê? Sobre o valor de uma operação em qualquer setor. Né? Uma circulação, uma venda e uma compra de um bem, né, de uma mercadoria. E quando isso acontece, quando a economia vai bem, a arrecadação tributária vai bem, 2, o índice de participação também vai bem, a distribuição desses recursos também melhora, que é o que está acontecendo neste ano, né, em relação àquele período da crise da Covid, que foi muito ruim, nós estamos tendo uma recuperação bastante significativa, até superior ao do pré-crise. Mas, por um outro lado, nos números aqui do IPVA, que já estão fechados, né, porque é o primeiro trimestre, é o número que paga, né, esse ano foi 5 parcelas, se não me engano. Sim. O IPVA que o senhor definiu lá. Mas quando você pega a prestação de serviços, que o dinheiro da cidade, e aí ele é aplicado no carro e mostra a pujança de Ribeirão Preto, por exemplo, em relação a Mogi das Cruzes, o IPVA de Ribeirão Preto esse ano é 217 milhões para o município, enquanto que Mogi, 98. Então mostra bem essa é uma radiografia, né, em cima disso. Sem dúvida. No caso do IPVA, é um imposto que incide sobre a propriedade dos automóveis, né? Então, é claro, é um imposto que é totalmente justificado, que financia uma série de políticas públicas importantes do Estado e que nesse contexto em que nós estamos tendo aumento de poluição, aumento do aquecimento global, etc., etc., é um imposto necessário, inclusive, porque ele ajuda a combater estas chamadas, né, externalidades negativas. Então o Estado arrecada, além de arrecadar, distribui para os municípios que, se utilizarem bem, conseguem financiar educação, saúde, etc., etc. O que nós temos que entender é que sem arrecadação, sem esse trabalho que às vezes parece negativo, os empresários reclamam que pagam muito imposto,
não teria nada. Não teria ambulatório médico de especialidade, não teria posto de saúde, não teria escola, não teria ensino técnico, não teria estrada. Então, nós temos que entender a arrecadação, e claro que ela tem que ser justa, progressiva, incidir mais sobre quem ganha mais, etc., como o único caminho para o Estado parar de pé. O Estado, se não tiver orçamento, se não tiver financiamento, ele é apenas um conjunto de legislações e de regras escritas num papel. Por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, está escrito na Constituição que ele é integral e universal. Nós dois aqui temos o mesmo direito ao Sistema Único de Saúde que a pessoa que limpou essa sala e que tem 1/100 da nossa renda, por exemplo, e que viabilizou que a gente estivesse aqui agora gravando essa entrevista. E quando a gente fala isso, quer dizer que o Estado vai ter que buscar o recurso necessário para fazer um sistema único de saúde tal que seja capaz de prover saúde tanto para nós dois quanto para essa pessoa que ganha muito menos. Então isso exige a arrecadação de imposto. Nós temos 1 minuto para o final do programa, eu só queria saber o seguinte: depois de vencido no Supremo Tribunal Federal a recomposição desse dinheiro com a perda do ICMS dos combustíveis, como isso vai ser recomposto para o Estado de São Paulo? É como o governador Rodrigo Garcia tem dito, nós vamos ter que ir para o divã, provavelmente um divã coletivo a partir de janeiro do ano que vem. Porque as confusões que se fez em Brasília foram muito grandes. Nós aprovamos 2 leis complementares que acabaram erodindo o ICMS, que é um imposto dos estados, e aprovamos uma emenda à Constituição 123 que fez a mesma coisa. Então nós vamos ter que rediscutir o Pacto Federativo e aprovar uma reforma tributária que restabeleça um equilíbrio federativo, um equilíbrio entre os estados mínimo. Quero agradecer, chegamos ao final, o secretário de Estado da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, que gentilmente nos atendeu. Já vou dizer que essa gravação foi feita à noite, o homem trabalha 24 horas por dia, posso garantir isso. E te agradecer, Felipe, muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, um prazer participar aqui com vocês em Ribeirão. Semana que vem estaremos de volta, pessoal, até lá!